Olá, eu sou o Flávio Jovic e começa agora o programa Checkmate, temporada Universidade em Diálogos com a Sociedade, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 65 anos da UFRN. Por isso, a cada programa entrevistaremos pessoas que fizeram e fazem a nossa universidade uma referência no Rio Grande do Norte. Hoje, quem vai apresentar o programa, o Checkmate, é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Flávio. Para mim é um prazer estar aqui com vocês em mais uma temporada do programa Checkmate. Vamos saber então quem será a nossa entrevistada de hoje. Socorro Veloso possui quase 40 anos de uma carreira consolidada como jornalista e professora universitária. Docente do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, mestre de multimeios pela Unicamp e também coordena alguns projetos de pesquisa na UFRN. Escreveu o livro Imprensa e Contra-Hegemonia, 20 anos de jornal pessoal, viveu experiências marcantes em 5 anos diários, em faculdades de jornalismo no estado de São Paulo e nos últimos 15 anos com a UFRN. Teve experiências como assessora de imprensa no serviço público em órgãos estaduais no Pará, no Sindicato dos Bancários do Ceará e por 3 anos no escritório regional da Vale do Rio Doce, em Belém. Na UFRN tem desenvolvido pesquisas no campo da comunicação, contra-hegemônica, mídia e política, como também em jornalismo e literatura. No programa de hoje, ela compartilha suas vivências, projetos de pesquisa e planos para o futuro. Professora Socorro Veloso, seja muito bem-vinda ao programa Checkmate. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, Ranieri. Eu cumprimento a você, cumprimento os estudantes, a professora Valquíria, o pessoal técnico-administrativo desta grande TV universitária. Obrigada. Bom, então deixa eu apresentar aqui, porque eu não vou entrevistar a professora Socorro sozinho. Eu tenho aqui a participação de estudantes da UFRN, o Flávio Jovic, que é do curso de Teatro, Isabela Fernandes, Lucas Barbosa e Frankley Diniz, que são alunos do curso de Jornalismo aqui na UFRN. Professora Socorro, a senhora sempre gostou de jornalismo? Você lembra assim de quando criança, como é que foi o início dessa trajetória? Você pegava ali jornais para ler? Como é que foi essa relação? Como você foi parar na formação em jornalismo? Sim, posso dizer que desde criança, porque fui leitora de jornais desde muito pequena, e na escola, ali na 3ª, 4ª série, eu fazia jornais em cartolina. Uma escola pública lá do meu estado, da minha cidade, Belém, e aí também continuei fazendo jornaizinhos escolares no 2º grau, um percurso que penso que naturalmente me levou à escolha por fazer a faculdade de jornalismo. Agora, quando a senhora se formou, era um cenário muito diferente do jornalismo. Provavelmente existiam muitos jornais do que a gente chama de jornais impressos, revistas também importantes em circulação. Você já queria trabalhar nessa parte de jornal impresso? Já pensava em ser professora? Como é que foi se decidir o caminho da profissão? Sim. Bem, só para pontuar, este ano faz 40 anos que eu ingressei no curso de jornalismo da Universidade Federal do Pará. Foi em 1983, final da ditadura militar. E sim, naquele momento eu já tinha muito claro que gostaria de trabalhar em redações de jornal. E de fato, menos de 2 anos depois de ingressar na faculdade, eu já fui fazer um jornal semanal, que era de uma universidade, o CESEP. Passei 1 ano e pouco fazendo esse jornal. Depois, em 86, fui trabalhar no Diário do Pará. Foi o primeiro jornal diário que eu trabalhei. Era um outro tempo, um tempo pré-internet, enfim, digamos que a nossa profissão, naquele momento, final da ditadura, estávamos saindo de um período de 21 anos em que o regime atuou fortemente, impondo sistemas censórios às redações. Então, eu sou de uma geração que conhece
conhece esse período terrível da nossa história, mas também conhece a redemocratização ali a partir de 85, que é quando eu, de fato, ingresso ali na prática do jornalismo. Também nesse período eu tenho contato com a informatização dos jornais, porque quando entrei em redações ainda havia máquinas de escrever. Então, peguei o finalzinho, escrevi muita matéria usando máquina de escrever, mas logo depois fui trabalhar em redações já informatizadas. Mas eu estou falando de um tempo que até termos a internet comercial no Brasil, ela chegar aos jornais, a gente teria ainda mais uma década pela frente. A gente tem muita história da professora Socorro Veloso nas redações, porque eu fui aluno da professora Socorro, sei que essas histórias permeiam as aulas e são o ponto alto da disciplina, porque ela vai contando ali a prática da profissão, mas a gente fala mais disso já já. Vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes, que vai ser feita por Frankley Diniz. Professora, há aproximadamente 8 anos, esteve aqui no estúdio do Checkmate o apresentador de TV Ciro Robson, do então Patrulha da Cidade. Ele respondeu ao questionamento se valia tudo pela audiência. Na ocasião, ele disse que não valia, apesar de muitos críticos dizerem que ele se vale do tudo pela audiência e que o programa dele é sensacionalista. Professora, eu te pergunto, a senhora que passou por vários jornais do país, vale tudo pela audiência? Não, sem dúvida. Eu acho que um exemplo como esse que você mencionou, Frankley, de um programa como este e de tantos outros, que são modelo, né, desse tipo de jornalismo policialesco, né, esse culto ao espetáculo, esse culto ao sensacionalismo, não vale tudo pela audiência, porque esse vale tudo, ele tem um custo imenso, socialmente, politicamente falando. Inclusive custa vidas, custa existências, custa histórias. Então é muito bom a gente poder falar disso, a gente poder refletir continuamente sobre isso, mesmo eu tendo tantos anos trabalhando em redação e agora, há 23 anos na docência, a chance de cotidianamente refletir sobre a necessidade premente de responsabilidade social e ética no exercício da profissão. A partir de um pressuposto de um jornalista polonês, que eu gosto muito, infelizmente já falecido, o Ryszard Kapuscinski, que ele disse uma certa vez numa entrevista: o bom jornalista precisa ter bom coração. E isso é uma evidência de que não vale tudo pela audiência, e essa reflexão ela tem que ser cotidiana. É isso. Vamos agora a mais uma pergunta dos alunos. Quem faz é Lucas Barbosa, que é aluno do curso de jornalismo. Professora, a senhora foi assessora de imprensa por um tempo e eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e, além disso, também contasse quais as principais diferenças que você observa do mercado quando você começou e atualmente. Sim. Então, a primeira parte da pergunta sobre a experiência como assessora, eu tive essa sorte, esse privilégio, ingressei muito cedo em redações, lá no meu estado, Pará, e uma realidade que é do Norte, que é também do Nordeste, não é incomum que a gente tenha dupla jornada. Uma parte do dia trabalhando em redações de jornal, como era o meu caso, e outra parte em assessorias de imprensa. E aí desenvolvi atividades nesta universidade, onde eu fazia inclusive um jornal, depois em órgãos estaduais. A minha experiência mais extensa foi na Companhia Vale do Rio Doce, quando a Vale do Rio Doce ainda era uma empresa estatal. Eu trabalhei na assessoria do escritório regional em Belém e pude conhecer de perto esse grandioso projeto, já há alguns anos privatizado, que é de extração de minério de ferro, e como isso impacta imensamente as vidas, em redor. E sobre a segunda parte, você pergunta sobre o que mudou de lá para cá, do ponto de vista do jornalismo como um todo. É interessante essa pergunta, porque conectando com a experiência na assessoria de imprensa, quando eu ingressei em redações de jornais diários, aí foi em 86, onde havia mais espaço no mercado de trabalho eram em redações de jornal, que era um campo estabilizado, digamos assim. A gente estava na faculdade e ali já escolhia, eu quero trabalhar em jornal, rádio ou TV, ou assessoria. Então, mas os espaços em redação
eram amplos, né? Então você tinha razoável chance de começar sua carreira por redações de jornal, ou de TV, ou de rádio. Hoje, passado esse tempo, dessa vivência que eu tive lá nos anos 80, o cenário do mercado mudou profundamente pelas razões que conhecemos, especialmente por conta do advento da internet, ali em meados dos anos 90, que vem e impacta profundamente a nossa atividade, não é? Com uma reconfiguração brutal, mas no caso hoje me parece que os espaços para o exercício da nossa profissão, eles estão muito mais nas assessorias de imprensa e nas assessorias de comunicação, com a redução, que eu lamento profundamente, de espaços nas redações, não é? Dos jornais. Não é? São vivências importantes que se complementam, mas se há algo que eu possa sugerir, eu estou numa fase da vida que eu digo que eu não recomendo mais nada, né? Mas eu posso sugerir que para os jovens como vocês que estão começando, que façam um particular esforço por terem uma vivência em redações de jornais, ou telejornais, ou webjornais, mas que possam viver o calor, a emoção da produção noticiosa cotidiana, do inesperado, daquele acontecimento que te mobiliza e do qual você quer participar, porque nós jornalistas fazemos história. Nós, corrigindo, não fazemos história também de alguma forma, mas nós especialmente ajudamos a contar a história do cotidiano, né? Então essa vivência eu sugiro demais que vocês de alguma forma possam ter também. Vamos à próxima pergunta agora de Isabela Fernandes. Oi, professora, fico muito feliz, né, de poder revê-la aqui. Eu gostaria de saber, a senhora nesses anos todos de trabalho, qual foi sua experiência mais marcante no mercado? Eu, outro dia, conversando sobre isso, e aí você fala o mercado fora do tempo da docência ou toda a minha vida profissional? Sua vida profissional. Ótima pergunta, porque eu posso te responder, é um prazer imenso te rever também, Isabela. Que a minha experiência marcante eu vivo todo dia, especialmente em sala de aula. A chance, o privilégio, a sorte que a gente tem de partilhar vivências, experiências, aprendizados com 20, 30, 40 jovens, todos os dias, a gente sai transformado. Sai naquilo que a gente aprendeu com a professora Cremilda Medina, lá no livro Entrevista, o Diálogo Possível. A gente sai alterado porque a comunicação se faz, né? Num ambiente como a sala de aula, num ambiente de partilha, de conhecimento que está sendo construído por todos nós e todas nós que estamos lá. Então eu posso te dizer que essa experiência marcante é essa vivida todos os dias. Professora Socorro, agora uma outra questão. A senhora falou que pegou o tempo da redemocratização, ali Sim. final dos anos 80, início dos anos 90, no início da profissão. Como foi para a senhora observar esses últimos tempos mais recentes de ataques à ditadura, à democracia, desculpe, de uma chance ali de termos um presidente mais autoritário no poder, de ataques à imprensa, aos colegas jornalistas que estavam ali na cobertura diária do Palácio do Planalto, das situações lá em Brasília? Como foi, já como professora, observar toda essa chance de um retorno de um período tão sombrio para a história do Brasil? Acho que o adjetivo que você usou é o mais adequado, tempos sombrios. Não é que não começam ali em 2018, mas começam ali em 2016, com o golpe contra a presidenta Dilma, e aí você vê em 2017 com a PEC do fim do mundo, que afeta as universidades públicas especialmente. Eu me lembro de em sala de aula, no dia da votação da chamada PEC do fim do mundo, que restringia os gastos, restringia brutalmente o orçamento, um aluno desesperado chegar para mim e dizer: professor, o que será do meu futuro? O que será do meu futuro? Eu disse: olha, calma, nessa altura da vida em que eu estou, eu sei que as coisas não são o que são. Não é? A gente vive num mundo que muda toda hora. Tenhamos esperança. Mas se você ouvir isso de um jovem de 18... Eu estou falando de 2017, se você ouvir isso de um jovem de 18, 19 anos,
é dramático, né? Então a gente tem que manter e, bem, e cá estamos, né? Alguns anos depois. Em 2018 vieram esses tempos que nos afetaram terrivelmente enquanto povo, enquanto nação e enquanto jornalistas. Terríveis, terríveis esses tempos, porque tínhamos ali, no mais alto cargo do poder, um presidente que sistematicamente agredia jornalistas, não é? As jornalistas homens, mulheres, não é? Cala a boca, vai perguntar para tua mãe, tenho vontade de dar uma porrada, volta para a faculdade, sou idiota. Como suportar isso durante 4 anos e com a pandemia que provocou a morte de mais de 700 mil pessoas? Tendo que contar essas histórias, tendo que acompanhar a nossa mais alta autoridade. Então, né, esta pessoa, não é? É nossa tarefa, não é? E aí é o fel da nossa profissão, porque as histórias seguem tendo de ser contadas. Ok, professora, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo a professora de jornalismo Socorro Veloso. Professora, vamos explicar agora como é que se deu essa transição, então, do mercado de trabalho, a senhora como repórter, como jornalista, para a docência, para ensinar. Sim. Então, respondendo brevemente, em 96, eu fui fazer uma especialização em teorias da comunicação na Universidade Federal do Ceará, segui trabalhando em jornais. Nesse período eu trabalhei no jornal O Povo, eu fui redatora e subeditora do Povo. Nesse período também fui da assessoria de imprensa do Sindicato dos Bancários lá no Ceará. E durante uma aula de uma professora fantástica chamada Maria Helena Weber, quando terminou a aula dela, que foi uma aula monumental, eu fiquei tão afetada por aquela experiência das aulas que ela ministrou, que eu pensei, eu disse, acho que eu quero ser professora também. Eu nunca tinha me ocorrido isso. Eu estava fazendo minha pós-graduação, seguindo com os estudos, mas nunca tinha pensado em ser professora. E neste dia, eu pensei nisso, escrevi um bilhete para a professora, agradecendo, me lembro de ter escrito a ela, obrigada pelo conhecimento tão generosamente compartilhado. E naquele dia eu prestei a seleção para o mestrado na Unicamp, fui para lá em 97, em 2000 também trabalhei em jornais lá em Campinas, no jornal, no Diário do Povo, e em 2000 já era docente. E toda vez que eu encontro a professora Maria Helena Weber, que é uma especialista na área de comunicação e política, eu sempre lembro dessa história e mais uma vez agradeço pela chance que de alguma forma me foi dada por ela dentro de uma sala de aula, por pensar e poder depois ter a chance de exercer a docência que me faz tão feliz. Maravilha. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que será feita pelo estudante de teatro, Flávio Jovic. Professora, me conte, como foi essa experiência de mudar de estado mais uma vez e vir parar no Rio Grande do Norte, na UFRN, e quais foram as mudanças principais que percebeu nessa sua mudança? Flávio, eu mudo de cidade, acho que desde os 23 anos de idade, porque fui fazer um jornal no Amapá, que é um estado, naquela época ainda era território federal, 87, 88, fui fazer um jornal lá, depois voltei para Belém, depois fui fazer essa especialização na Universidade Federal do Ceará, morei 1 ano lá, depois fui para Campinas, onde fui fazer mestrado, doutorado e seguindo em redação também, depois na docência foram mais 11 anos e aqui há 15 no Rio Grande do Norte. A minha vida tem sido um pouco nesse sentido nômade, tanto que quando me perguntam de onde eu sou, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de responder. Sou muito grata pela chance que eu tive, por uma série de circunstâncias, de conhecer lugares desse nosso país incrível, desse milagre que é o nosso país, a chance de conviver com diferentes possibilidades culturais e de ampliar a minha capacidade de olhar para o mundo a partir dessas vivências nessas diferentes cidades, né?
Então, estou aqui, não sei onde estarei daqui a alguns anos, mas pode ser que talvez numa outra cidade, enfim. E assim seguimos. Vamos agora a mais uma pergunta que quem vai fazer é Frankley Diniz. Professora, a senhora desenvolveu pesquisas nas áreas de mídia contra-hegemônica, né? E também do autor português José Saramago. Como surgiu o interesse em desenvolver estudos nessa área? Pois é, obrigada também por essa pergunta, Frankley. Eu sou uma pesquisadora, um pouco às vezes na academia dizem, mas você tem que se concentrar num campo, se dedicar àquele campo. Eu nunca segui muito isso, porque meus interesses sempre foram múltiplos. Então, no mestrado, eu estudei jornalismo online, depois, no doutorado, fui estudar imprensa alternativa, e aí eu entro no campo da comunicação contra-hegemônica, que é essa comunicação que opera à margem e à revelia das corporações midiáticas, das empresas que dominam o negócio da comunicação. Me interessou conhecer experiências mais artesanais, experiências operadas por mulheres, por homens, que às vezes em circunstâncias muito difíceis contam uma outra história ou outras histórias que muitas vezes as corporações midiáticas não nos contam. Então, me debrucei sobre o campo da comunicação contra-hegemônica a partir de 2003, especialmente. Fiquei estudando por uma década fenômenos dessa forma de comunicação, com a minha tese de doutorado, que é sobre um jornal alternativo lá do Pará, e depois aqui na UFRN com um projeto de pesquisa onde pudemos conhecer experiências interessantíssimas, como o jornal Salário Mínimo, por exemplo, como experiências de comunicação popular lá na comunidade de Mãe Luísa, mais recentemente, experiências de jornalismo independente, como é o caso da agência Saiba Mais, né? E há 10 anos, de 2013 para cá, eu mudei um pouco meu foco, fui para o campo da mídia e da literatura, esse encontro entre jornalismo e literatura que sempre me interessou, tanto na docência como fora dela, né? E aí, em 2014, eu fui para Portugal, atrás dos passos do grande escritor José Saramago, o único escritor de língua portuguesa a receber um prêmio Nobel de literatura, e fui atrás dos passos dele nas redações de jornal de Lisboa. Tive a chance de entrevistar vários jornalistas que trabalharam junto com Saramago que morreu em 2010, e pude, a partir dessas experiências, dessas vivências, reconstituir o percurso desse grande jornalista, escritor, intelectual público, experiências que em redação repercutiram depois na sua vasta literatura, na sua grande obra, que tem ali 17 romances, mas tem também diário, tem teatro, tem poesia. Foi um homem que, a partir da sua vivência em redação, essa vivência está refletida na sua literatura. E isso me interessou, e eu sigo estudando essas relações agora numa pesquisa que eu vou desenvolver na licença capacitação aí nos próximos meses. Vamos agora à próxima pergunta. Quem faz é Lucas Barbosa, do curso de jornalismo. Professora, você acredita que as universidades estão conseguindo acompanhar as mudanças do mercado a fim de formar profissionais mais eficientes? Esse é um desafio permanente. Acompanhar, no caso do jornalismo, por conta das transformações que são muito rápidas, é uma tarefa às vezes quase inglória, mas penso que no que se refere a fundamentos, isso não. Esse nós conseguimos acompanhando, e penso que sempre à frente, impondo questões importantes, por exemplo, no campo da ética, ao mercado de trabalho. Nós vamos agora à pergunta de Isabela Fernandes. Professora, atualmente a senhora está em processo de aposentadoria, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente quais os seus planos para o futuro. Sim. E se a senhora tem algum sonho aí guardadinho que vai deixar para agora, depois de se aposentar. Só lembrando, né, Isabela, que a nossa sugestão para a professora Socorro Veloso, que é essa professora tão cativante, que tem o carinho de tantos alunos, é que ela fique mais um pouco, né? Aguarde mais uns anos aí até se aposentar. Pois bem, Isabela Ranieri, sim, isso daí está sendo levado em consideração. Eu já tenho tempo de aposentadoria, depois de quase 40 anos no mundo do trabalho, mas
provável que em 2024 eu me afaste, ainda não sei quando, mas penso que isso está mais perto do que longe. Os planos, eu quero muito seguir trabalhando, especialmente com comunicação popular, com formação de jovens comunicadores, considerando, por exemplo, que a gente mora no estado do Rio Grande do Norte, que é o segundo maior deserto de notícias do Brasil. Mais de 76% das cidades do Rio Grande do Norte não têm produção própria de conteúdo noticioso. Não é? Então, quem sabe a chance, se eu puder ter, de me envolver em projetos de formação nesses chamados desertos de notícias, vou ficar muito feliz se isso for possível, mas por enquanto sigo, não é, nas atividades acadêmicas, agora mesmo me afastando para um período de pesquisas na licença capacitação e com a chance, ano que vem, de prestar a prova de professora titular, que é o último degrau, digamos assim, não é? Aqui na carreira docente. Então, digamos que eu estou seguindo a filosofia do Zeca Pagodinho, deixando a vida me levar. É isso, maravilha. Antes da gente encerrar rapidinho, a última pergunta do Flávio Jovic. Professora, qual a mensagem que a senhora deixaria para as próximas gerações de professores do ramo da comunicação? Digamos que a gente precisa pensar no ser humano e nós todos, na sua completude, nas suas complexidades, que a gente possa decisivamente desenvolver a chamada empatia, que a gente possa sempre ter a capacidade de indignação diante das injustiças sociais, diante das desigualdades, não é? Diante de toda a sorte de exploração do trabalhador, da trabalhadora, manter a indignação, manter o olhar atento, aquilo que Saramago nos disse muito bem: se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Esse é um desafio do nosso tempo para todas nós. Professora Socorro Veloso, muito obrigado pela sua participação no programa Checkmate, foi uma honra recebê-la. A honra, a alegria foi minha. Muito obrigada, Ranieri, muito obrigada aos estudantes, ao pessoal bravo, pessoal da TVU, a professora Valquíria Evandro, muitíssimo obrigada. É isso, eu agradeço mais uma vez, agradeço aos alunos de comunicação e de teatro aqui que estiveram comigo ao longo dessa edição no programa Checkmate e agradeço a você pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!